Fala, GP, tudo bem? E aí, curtiu a entrevista com a Carol? Foi muito bacana o papo com ela, né? Uma visão bem completa do que é um patrocinador, um PMO, um gerente de projeto, enfim. Se você ainda não assistiu o vídeo com a Carol, volta lá no blog ou no nosso canal no YouTube e procura o vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba. Meu convidado de hoje é um patrocinador bem especial, ele cuida de uma carteira de projetos que para a gente que está no mundo corporativo tradicional pode parecer um pouco diferente, pode existir até um certo preconceito, enfim. O Cadu Cruz, ele é diretor executivo da Cooperativa Paulista de Teatro. Cadu, obrigada por você ter aceitado o convite, compartilhar a tua experiência, a tua vivência em projetos com a gente e com todo mundo que segue meu blog. É um prazer ter você aqui comigo nesse projeto. Para a gente começar, eu queria entender um pouquinho a sua trajetória nesse mundo de projetos. Como que foi para você chegar até você virar um patrocinador de projetos, você chegar do outro lado da mesa? Eu sou formado em administração de empresas pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas. Meu breve início de carreira começou no mercado financeiro, na área de investment banking, mas eu logo migrei para a área de gestão empresarial e empreendedorismo, e aí eu tive uma carreira bem plural. Trabalhei com tecnologia, trabalhei com mercado imobiliário e agora com cultura e entretenimento, né? Estando do outro lado da mesa, estando sempre em posições de alta gestão, você sempre tem que lidar na contratação de projetos, né? Acho que já foram alguns, e nessa experiência em particular, nesse modelo diferente de negócio que eu estou trabalhando atualmente, eu lido com um número de projetos enorme, na área cultural e na área do entretenimento, né? A Cooperativa Paulista de Teatro é essencialmente uma organização que executa projetos, né? Não são projetos de alta complexidade, mas são projetos que são importantes. Existe uma certa complexidade, até porque cultura nesse país tem muito financiamento público, então as exigências são grandes, mas hoje, sem dúvida, tem um contato grande com a execução de um número muito grande de projetos dessa área. Legal. E quais são os tipos de projeto de uma cooperativa de teatro? São projetos lá na cooperativa, a gente entende que qualquer tipo de trabalho é um projeto. Então, uma companhia de teatro por exemplo, uma companhia de teatro que vai passar por uma temporada, um fim de semana que seja, a gente já entende que é um projeto, né? Ele tem que fazer toda uma montagem no local, então isso já é um projeto. E até mesmo um projeto de 2 anos e meio de pesquisa e de montagem de uma peça inédita com financiamento público. Também para a gente é um projeto. Então são projetos pequenos e de curta duração e projetos longuíssimos complexos e com financiamento público, que ainda traz uma carga de complexidade ainda um pouco mais elevada para esse tipo de projeto, né? Então são projetos desde uma apresentação teatral até uma oficina de aperfeiçoamento artístico, intervenções públicas, projetos de montagem de peça inédita, projetos de circulação de peça. E na cooperativa a gente está falando não só de teatro, apesar de ser cooperativa de teatro, a gente está falando de teatro, dança, circo e artes integradas a esse mundo das artes cênicas. Que bacana, são 2 universos de gestão completamente diferentes, né? Coisas muito rápidas, projetos muito longos e complexos.
E me conta uma coisa, na tua visão, quais são as principais dificuldades que você tem para gerir essa carteira de projetos tão diferente? Eu acho que talvez a primeira dificuldade é você fazer essa junção do mundo da gestão de projetos e o mundo dos artistas, né? A gente na cooperativa, o propósito da cooperativa é dar todo o suporte possível nessa área de gestão e dar liberdade para o artista trabalhar no que ele gosta de fazer, que é estar em cena, que é produzir o espetáculo, que é criar. Então essa junção é difícil, o diálogo às vezes é difícil, mas a gente já há algum tempo já está adquirindo um certo expertise em lidar com essa diferença, né, desses dois mundos. E a dificuldade eu acho que é justamente os projetos com financiamento público, eles têm orçamentos muito rígidos por uma atividade que é dinâmica e livre, né? Uhum. Então é uma dificuldade muito grande para a gente, em conjunto com os núcleos artísticos, de encaixar as iniciativas dentro de um orçamento que já foi aprovado por um órgão público. Então, acho que essa também é uma dificuldade muito grande, né? Ter um órgão regulador, né? Você deve ter exigências e obrigações que você deve cumprir. Sim, os projetos eles são auditados por o Ministério da Cultura, Secretaria do Estado da Cultura e Secretaria Municipal de Cultura também. Então, eles têm que ser geridos, né? Principalmente o orçamento, a parte financeira, a caixa, tem que ter uma gestão bem próxima. E prazo para vocês é uma restrição? Também. São todos os projetos, principalmente esses projetos, de novo, de financiamento público, todos têm prazo de execução, né? Tem projetos que o prazo de execução são 10 meses, é possível prorrogar por mais 2 meses, e tem projetos que são de curta duração, são 3 meses, até projetos de 2 anos, até 2 anos e meio. Mas todos esses projetos têm prazo definido, então o prazo precisa ser gerido também. Legal. E o prazo é para, por exemplo, você estrear o espetáculo? Quando você começa o planejamento do projeto, você já tem que cravar na pedra a data que a peça ou o espetáculo ele vai estrear? Os projetos eles têm objetos, né? Não necessariamente é uma apresentação do espetáculo. A apresentação do espetáculo é muito quando é um projeto de circulação, então você define datas de apresentação e locais de apresentação. Aí sim você tem que seguir isso. Existe uma flexibilidade de você alterar ou até substituir um local de apresentação, mas isso tem que ser tudo feito comunicando o órgão competente, conseguindo a aprovação, então tem uma burocracia que precisa ser atendida para você mexer nas atividades que foram propostas. Entendi. Mas é possível. Você tem que gerir muito bem as mudanças do teu escopo. Sim, né? Sim. E isso junto com o núcleo artístico, né? São 800 núcleos artísticos associados à cooperativa. E cada um tem um projeto rodando? Cada um tem um ou mais projetos, ou nenhum projeto, né? Depende da situação de cada núcleo. Tua carteira tem no mínimo uns 800 projetos, então? Tem mais, né? Considerando que cada trabalho é um projeto, a gente, por ano na cooperativa, são 6.000 projetos. Nossa! A maioria são projetos curtos, mas por volta de 250 a 300 projetos com aquela carga de complexidade em função do financiamento público. Caramba, é muito projeto, né? É muito projeto. Desafiador gerir uma carteira desse tamanho. É muito desafiador. Tenho que ressaltar, só que são projetos que não são geridos, né, com todas as técnicas da gestão de projetos, mas são projetos que têm minimamente controles de fluxo de caixa, controles orçamentários e prazos também. E um controle de mudanças também, né? Que você tem que estar ali sempre apegado ao teu escopo, que foi o teu compromisso com os órgãos, e não deixar de desviar, né? Então o desafio é grande. E para gerir toda essa carteira de projetos, vocês criaram alguma metodologia própria? Tem um processo interno muito bem definido para isso? Existe um processo que é uma espinha dorsal, né, que começa no que a gente chama de admissibilidade de projeto, que é onde o cooperado chega com uma proposta, uma iniciativa artística que ele quer conseguir financiamento para realizar.
E quando ele finalmente consegue isso, depois de inscrever o projeto com a nossa assessoria, aí passa por um processo jurídico, contas a receber, faturamento, financeiro, prestação de contas. Então existe um processo que é a espinha dorsal, mas evidentemente como existe diferença entre os projetos, principalmente editais federais, os municipais são diferentes, então a gente tem que se adaptar um pouco a isso, mas existe sim uma espinha dorsal, um processo meio que básico. O que você considera um projeto de sucesso? Eu acho que um projeto de sucesso, evidentemente ele tem que atingir as metas definidas, né, o que foi proposto. No nosso caso, para os projetos que são realizados através da cooperativa, tem que atender ao interesse público, tem que atender aos prazos, tem que atender ao orçamento, a toda a questão econômica, e eu acho que é importante também, eu acho que tem que servir de aprendizado e de crescimento profissional para as pessoas que estão envolvidas. Eu acho isso importante num projeto, sendo eu sendo parte da equipe que realiza o projeto ou eu sendo o sponsor. Eu acho que isso é essencial para que ele dê certo. As lições aprendidas, né? Um projeto sem lição aprendida é melhor não fazer o projeto, eu acho, né? Bom, eu também já trabalhei muito com agência de publicidade e a máxima na agência de publicidade é não vamos tentar colocar numa caixinha a nossa equipe criativa, porque eles são artistas, seguir processo não é para eles. O mundo tem que se adaptar a essa realidade, a gente tem que fazer a coisa acontecer respeitando essa particularidade. Você acha que é isso mesmo? Você acha que é difícil colocar a gestão num público criativo como esse que você trabalha? Eu não sei se eu concordo inteiramente com isso. Eu acho que assim, é lógico que o processo criativo, e eu estou falando em processo já, o processo criativo ele é mais livre, né? Eu acho que até mais duradouro, né? Mas eu acho que em geral, até mesmo para uma agência de publicidade, existe um método, né? Eu concordo com você. Eu acho que o método, às vezes, é um método você fechar várias pessoas numa sala e ficar fazendo brainstorming. É um método você fazer experimentação livre de improvisação filmada para depois você ver o filme e ver o que mais deu certo. Então, não, eu acredito que sim, até o processo criativo, por mais livre que ele seja, precisa de um método para ele surgir. Concordo. Mas você acha que é fácil você pegar esse público criativo e falar, não, você precisa controlar o orçamento, você precisa controlar as mudanças do projeto, o escopo é esse? Isso não é um desafio para trabalhar com esse público? É um desafio. Eu imagino que as pessoas que se encarregam de cuidar dessa parte de apoio, né, os gerentes de projeto, essa parte chata, eles precisam de uma habilidade, eu acho que um pouco maior, talvez, com pessoas, em se tratando desse público que é por natureza mais gosta de subverter as coisas, né? Então, eu acho que sim. Não adianta o cara querer ser o chato demais, o exigente demais, que ele não vai conseguir ter sucesso com esse público, é isso? Eu acho que exigente até pode ser, mas eu acho que ele tem que ter um jogo de cintura, né? Eu acho que ele tem que fazer, de alguma maneira, fazer aquelas pessoas entenderem que você está lá para ajudá-los e não para cobrá-los só. Não, e não para cobrá-los, mas que tudo que você está fazendo e a orientação que você está seguindo é para tentar deixar eles o mais livre possível para eles criarem, mas ele precisa entender que existem limitações, né, que não são impostas não por você, até mesmo nem pelas organizações. Existe uma limitação financeira, existe uma limitação de prazo, que são coisas que são da natureza do mundo que a gente vive hoje. Tem que ter a parte chata, né? Sim. Não dá para fugir da parte chata. E nos projetos que são geridos pela cooperativa, se você pudesse traçar um perfil do gerente de projeto, a gente já comentou que ele precisa ter muito jogo de cintura, mas se você fosse traçar um perfil, quais seriam as habilidades essenciais para um gerente de projeto para conseguir ter sucesso num mercado como esse?
começa pelas competências técnicas, ele tem que ter uma formação, né, na gestão de projetos, tem que entender de toda a técnica e dos modelos de gestão, começa por aí e talvez acho que a segunda coisa que eu diria é o que a gente acabou de falar, que é a pessoa precisa ter um enfoque nas pessoas, ele precisa conseguir trazer as pessoas para próximo, né? Eu acho que para ele conseguir ter sucesso, ele precisa criar essa relação. E eu digo talvez isso não só para projetos do caráter que nós executamos na cooperativa, mas projetos em geral. Ele precisa criar essa relação simbiótica entre a equipe do patrocinador e a sua própria equipe, né? Eu acho que isso que é o mais difícil, muito mais difícil do que aplicar os modelos e tal, é conseguir isso, porque é isso que vai engajar as pessoas e fazer elas comprarem o projeto e se dedicarem àquilo. Eu acho esse ponto é mais importante e é um ponto subjetivo, é um ponto que depende de uma habilidade individual da pessoa, né? Não existe talvez uma cartilha muito de tato, né? Isso eu acho importante e para qualquer projeto, tanto projeto que a gente vai lidar com pessoas do mundo artístico quanto projetos no mundo corporativo em que nós estamos acostumados. Eu concordo com você. Acho que a paciência, o jogo de cintura, além da disciplina, é fator determinante para a gente ter um bom gerente de projeto, né? Se bem que eu tiraria um pouco a responsabilidade do gerente de projeto. Eu acho que o sponsor, o patrocinador, ele é fundamental nisso, assim. Porque um projeto dentro de uma empresa, ele quando chega para o gerente de projeto, chega já uma ideia, chega já um projeto, chega já um esboço, né? Que é criado por uma equipe lá. Eu acho que se já não houve um engajamento lá da equipe, se as pessoas que estão envolvidas nesse projeto não se sentem parte dele, não existe um processo, as pessoas não participam disso, eu acho que o projeto já começa um pouco errado. Então, eu tiraria um pouco a responsabilidade de projeto nesse sentido, porque eu acho que depende muito da organização, depende muito do patrocinador, isso. Sem dúvida. O patrocinador ele tem que apoiar o gerente de projeto desde o começo, né? Na verdade, a parceria tem que começar e o bom relacionamento tem que ser entre o patrocinador e o gerente de projeto. Que se essa parceria não existir, a chance da gente alcançar o sucesso no projeto, para mim, é quase zero. Não sei se você compartilha dessa visão. Precisa, além de haver essa parceria, porque às vezes existe essa parceria, mas o patrocinador, o líder do projeto na organização, na organização patrocinadora, não conseguiu engajar o time. Uhum. E aí já começa em desvantagem. Eu acho que isso ameaça bastante o sucesso de um projeto. Então, é nesse sentido que eu acho que é importante o espírito, esse foco nas pessoas, né? Fazer que elas acreditem que o projeto vai dar certo. Né? Vamos junto que vai dar certo. É lógico que o gerente de projeto chega corroborando toda essa situação, mas o patrocinador já tem que ter preparado o terreno, senão fica bem difícil de você começar. Ainda mais se for num ambiente que é muito político, né? Tem que ter costurado politicamente o projeto, sim, tem que ter envolvido as pessoas certas para facilitar um pouco a vida do gerente de projeto também, né? Sim. Senão o nível de emoção do projeto vai lá em cima, né? É isso que a gente não quer, né? A gente quer manter a emoção sob controle. E para você gerir essa carteira de projetos tão imensa, você utiliza alguma plataforma, algum sistema te ajuda nessa gestão? Sim. Se eu fosse citar um exemplo de projeto que nós realizamos no papel do patrocinador, seria a implantação de um sistema integrado para ajudar a gente a administrar essa enormidade de projetos, de dados, né? Então a gente tem uma interface, a gente instalou no fim do ano passado, virando para esse ano, a gente instalou o Microsoft Dynamics, AX, que conseguiu aderir a esse modelo maluco de negócio, de operação que a gente tem lá. Então, e foi um sucesso. A nossa operação está, eu diria, 95% dentro da plataforma, só não diria 100% porque a gente tem um pedaço que é a prestação de contas com os órgãos públicos, que cada
organização é diferente. Então os dados são extraídos, o sistema é montado um dossiê Manualmente. Artesanalmente, mas com base nos dados do sistema. Então o sistema é indispensável numa operação como essa, muito indispensável, senão seria impossível gerir, seria impossível atender às exigências, né? Entendi. E aí o AX ele te ajuda mais na parte orçamentária, é isso? Tudo. Tudo, né? O módulo que é o módulo central do AX é o módulo de projetos, né? Que bacana. Eu acho que talvez nós fomos uma das primeiras empresas no Brasil a explorar o módulo de projetos do AX. É evidente, tivemos que fazer algumas modificações, não foram muitas, conseguimos nos adaptar, mas essencialmente é o módulo de projeto e a gente usa, quer dizer, todos os demais, né? Como a operação está inteira lá, então fatura dentro do módulo de projetos, contabilidade é muito ativa, geração de dados lá é enorme, módulo financeiro, integração bancária, enfim, quase que tudo, minha operação está inteira lá. Não dá para viver sem, né? Não dá para viver sem, até porque existe uma responsabilidade lá que eu preciso, os recursos eles têm que ser marcados, né? Imagina que você tem a cooperativa, uma empresa que recebe recursos é como se fosse um banco, né? Você coloca o seu dinheiro lá, que é o associado, os núcleos artísticos, e você quer uma certa segurança, né? E nós fazemos isso, né? São muitos projetos, muitos recursos, e eu preciso dividir tudo isso no seu lugarzinho e administrar isso de forma como se fosse independente. Então, você imagina, com esse número de projetos que eu falei, com essa complexidade, como que seria possível sem ter uma ferramenta de ponta? Eu não consigo imaginar como que era a vida de vocês antes de uma ferramenta, viu? Porque é realmente muito projeto, muito projeto. Só por curiosidade, quantas pessoas você tem cuidando de projetos hoje? São todas. A minha equipe inteira trabalha em função disso, né? Todo mundo praticamente. Algumas de suporte, mas que também trabalham nos projetos dos cooperados, são por volta de 35, 36 pessoas. Caramba, é uma equipe enxuta pela quantidade de projetos, né? Super enxuta. Caramba. Então tem ferramenta, tem processo para os artistas, eles seguem um certo processo para cuidar dos recursos. Sem isso não teria como administrar. E são valores altos, né? Na cooperativa. Esse ano nós vamos movimentar, deve ter um fechamento em torno de 60 milhões, que para uma organização cultural é expressivo. É um portfólio bem expressivo, em quantidade de projetos e em valor também, né? Sim. Caramba. E bem enxuta a tua equipe, né? Deve ser bem animada a coisa. Eu imagino. Bom, essa pergunta eu faço para todos os meus convidados, né? Eu sempre falo que o maior ídolo de qualquer gerente de projeto é o MacGyver. Para um patrocinador, qual que seria uma figura pública, um artista, uma figura de cinema, enfim, que representaria o patrocinador na tua visão? Uma coisa, né, que o gerente de projeto tem que ser um MacGyver às vezes, né? A maior parte das vezes. Às vezes tem que tirar coelho da cartola. Eu não sei, eu acho que poderia dizer dois, né? O ruim e o bom, né? Eu acho que talvez eu poderia fazer uma comparação do sponsor ruim, sei lá, o Pinochet, que é um cara autoritário, imerso no próprio ego e que a qualquer fracasso vai querer transferir a responsabilidade para outra pessoa, no caso, o gerente de projetos. É o saco de pancadas, né? Já falei sobre isso. E que não consegue engajar as pessoas para todo mundo mirar para o mesmo lugar, para todo mundo se dedicar naquilo, porque ele tem uma abordagem autoritária. Então, eu acho que esse seria o ruim, né? O que talvez faça com que o gerente de projeto tenha que ser um MacGyver e fazer o impossível, praticamente. E talvez uma outra comparação para o sponsor bom, eu acho, não sei, diria, sei lá, o Tele Santana, né? O cara que conseguiu engajar, envolver o time num projeto e que com isso, enfim, conseguiu resultados, né, impressionantes, né?
vai ser sempre lembrado por aquelas pessoas que ele... De forma saudosa, inclusive. Então eu diria isso. E que estabeleceu relações adequadas com as pessoas envolvidas, né? Eu acho que importante é isso, assim. Eu sou um cara dessa escola muito do time, assim. Se o time tá legal, se o time tá engajado, se o time tá se sentindo motivado, inspirado pelo projeto, dá para fazer tudo e dá para também transpor os obstáculos, assim, né? Eu acho que e o gerente de projeto geralmente ele está muito aberto, né? O gerente de projeto já tem um pouco essa filosofia. Eu acho que é importante, principalmente no gerente de projeto, e eu já fechei negócio com um gerente de projeto me dizendo uma coisa que eu levei, que é evidente, depois de uma análise técnica e orçamentos e meses e não sei o quê, nos finalmente a pessoa falou, olha, eu não vou ser, eu vou ser sincero com você, vou ser franco com você, vai ter problema, vai ter um monte de problema e vai ter problema de níveis diferentes, problemas que a gente resolve, problemas graves, que a gente vai ter que se reunir para pensar, mas uma coisa eu garanto para você, a gente vai estar junto. Então, assim, que é o espírito da coisa, né? Se a gente conseguir envolver, tá todo mundo junto, a gente consegue, mesmo os problemas mais difíceis. Sem dúvida. Por isso que eu comentei, eu acho que a relação de confiança entre patrocinador e gerente de projeto, ela ela tem que ser mantida o projeto inteiro. Porque ela mantida, a gente consegue refletir isso na equipe do projeto e consegue engajar melhor as pessoas, né? Sem dúvida. Compartilho muito da sua visão. Tamo juntos sempre, né? Na saúde ou na doença, na tristeza Sim. ou na alegria, enfim. E Cadu, eu queria que você desse um conselho para o gerente de projeto que está assistindo a gente, para que ele aplique no seu próximo projeto. Que conselho seria esse? Eu acho que eu acho que o principal é estabelecer essa relação, e eu acho que é na fase inicial, né, na fase do planejamento. É você abrir os olhos do patrocinador, porque eu acho que deve ser muito comum o patrocinador vir com um projeto com objetivos malucos, prazos malucos, e eu acho que esse é o momento de abrir os olhos, ser sincero, falar, olha, não dá, aqui reside um risco. Então acho importante ser sincero, principalmente nesse momento inicial, que eu sei que é um momento complicado, é um momento que às vezes você ainda está ganhando essa relação, mas é importante ser sincero nesse momento, não criar expectativas falsas. Dizer isso que foi dito para mim, vai ter problema, aqui vai ter problema, aqui vai ter problema, mas se precisar e se tiver problema a gente vai estar junto. Então o principal é ser sincero, principalmente na fase de planejamento, para já abrir os olhos do patrocinador e evitar, né, surpresas que vão de alguma maneira enfraquecer essa relação que é importante num projeto como esse. Muito legal. Cadu, de novo, muito obrigada. Foi muito bacana conversar com você, conhecer um pouquinho desse universo que, para quem está ali no mundo corporativo, não imagina que envolva tanta complexidade, que a gente consiga colocar gestão e método num público tão diferente, tão criativo. Foi muito legal conversar com você. Tenho certeza que o pessoal vai curtir demais. Obrigada de verdade por você ter aceitado o convite. Obrigado a você, foi um prazer conversar e refletir a respeito do nosso trabalho e das pessoas que estão envolvidas conosco. Que bom. É isso, GP. Espero que você tenha curtido. Compartilha, clica no joinha, manda a tua dúvida que eu vou te responder o mais rápido possível. E por hoje é isso e um forte abraço. Até mais. Foi uma trajetória moldada seja, com a logística seja empresarial, considerada uma parceira do e a gente business, chegou até aqui com bastante lucro. E isso mudou completamente, empenho, a minha visão sobre aqui para